vou matar Flu. Beleza, tá de volta numa final de Libertadores, cobrindo tudo aquilo que você não vai ver na TV. A faixa não briga, quem briga é o indivíduo. Ainda alguns minutos depois da confusão, muito cheiro de gás de pimenta, todo mundo que passa aqui passa cobrindo o rosto. Porque a gente tá falando da maior invasão de argentinos à Copacabana desde 2014. Não me interessa Fluminense, não me interessa Boca. Convidado pela Força Jovem do Vasco para registrar o encontro entre eles e a La 12, a principal barra do Boca. Vai rolar uma confraternização entre eles lá em São Januário, por isso a gente está indo direto para lá. Mas essa movimentação da torcida do Vasco com a do Boca não é comum. Essa é a primeira vez que as duas torcidas se unem em maior escala em uma viagem internacional. As alianças de torcidas no Brasil e na América do Sul são levadas a sério e são complexas. Geralmente, tem pouco a ver com o campo, e sim com as recepções e amizades que são feitas por anos durante a vida nas estradas. Nessa semana, no Rio de Janeiro, a imprensa repercutiu vários embates entre torcedores nas praias, ataques de brasileiros em argentinos e confusões entre turistas uniformizados e a polícia. Ter um ambiente considerado seguro para quem se arrisca com uma torcida organizada ou uma barra brava é importante nessa cultura. E é isso que nós somos convidados a registrar. Flu, eu vou matar Flu. Tudo pela conta do Boca Juniors, pau no cu de xereca. O gringo argentino, ele era da La 12, veio morar aqui nos anos 90, se encantou pela Força Jovem, começou a fazer parte e acabou se tornando diretor da torcida. Copa de 2014 ele fez um elo, o pessoal já veio aqui, já teve um contato. Em 2018 eu fui lá, fui muito bem recebido, mas agora aí com a final esse contato ficou mais forte e agora a gente está tentando mais estreitar esses laços aí. Onde está o Fluminense? A concha de tu madre, onde está, puto? A gente está bem na frente de São Januário e também das sedes das principais organizadas do Vasco. Mais de 300 homens da Barra Brava La 12 do Boca vão vir para cá, vão se alojar aqui, tomar um banho para assistir o jogo amanhã. Entre esses caras está Omar Román, o tal do gringo, respeitado tanto por La 12 quanto pela Força Jovem. Depois de dias na estrada, ele topou conversar comigo sobre a necessidade dessa união nesse momento. Lo que era para hacer una viaje de 40 horas se transformou em 48 horas. Aqui nada foi planejado. O que eu escutei no rádio é que não iam a jogar todo no Sambódromo. O Sambódromo é seguro? Me darán seguridad para toda essa gente, a Polícia Militar. Sabendo que 48 horas antes, eu vi um policial tirar uma bala de goma nas pernas de um argentino. Vieram acá e estão em casa. Viu alguma briga? Pero isso, o jornal, o periodismo, tem que falar. Pero vão falar o quê? Aí dois bêbados brigaram, vai ser essa matéria. Qualquer briga pensa que é torcida organizada e não é assim. E os turistas que sofreram nessa semana aí, lamentavelmente, eu acredito que é um problema mais político, não? É um problema social. 5.000 pessoas, um te saia errado, não quer dizer que os 5.000... Por mais que a Argentina seja taxada de racista, o bairro La Boca é um bairro pobre, né, cara? Eu acho que a gente, por ser também um clube popular, a gente tem essa pegada aí. Os casos que tiveram, até da própria torcida do Boca, foram casos isolados. Eu acho que esses torcedores não respondem pela torcida organizada deles. Qual é a sua expectativa para o jogo de amanhã? Boca. Não me interessa Fluminense, não me interessa. Boca. Não digo que vai ganhar, que vai perder. Te voy a dizer uma palavra. Boca. Enquanto a gente encerrava as conversas com o núcleo de La 12, parte da torcida do Boca dominou Copacabana e decidimos correr lá para conferir.
vídeos que viralizaram foram mais ou menos nesse ponto aqui, tanto que tem algumas bandeiras ainda sobrando e muitos argentinos na praia. É capaz deles passarem a noite aqui e voltarem pra cá caso o Boca seja campeão. Chegou o dia da grande final da Libertadores, a gente chegou cedo aqui no Maracanã de encontrar com a torcida do Fluminense e já tá aquele esquema de guerra, tem policial pra tudo quanto é lado, barreira no estádio inteiro, só tem 2 jeitos de entrar aqui, credencial de imprensa ou ingresso pro jogo. Ainda no dia anterior, uma reunião entre Conmebol, CBF, AFA e os 2 clubes quase tirou a final do Maracanã. Vai ser exatamente com o público às 17 horas e a gente espera que essa paz que foi solicitada, ela possa reinar. Apesar da decisão para manter o jogo aqui, algumas condições foram impostas. Mesmo com um comunicado de paz feito pelas organizadas do Fluminense, elas foram barradas de comparecer com seus materiais e de fazer a tradicional caminhada de Laranjeiras, bairro do clube, até o Maracanã, todas juntas. Até por causa disso, muitos torcedores se espalharam pela cidade e montaram grupos que saíram de diferentes pontos, em um dia que o Rio de Janeiro parecia mais caótico que o normal. Mesmo com o jogo marcado para o fim da tarde, desde amanhã, as movimentações começaram na cidade. 3-0 hoje, porra. 2 do Cano, o Tizão Kennedy. A gente foi convidado pelas principais organizadas do Fluminense, que estão se reunindo aqui na comunidade da Mangueira, perto da sede da escola de samba, porque a maioria delas está punida e não pode ficar perto do Maracanã. Porra, é o primeiro núcleo, caralho. A gente se sente acolhido aqui na Mangueira, sempre muito bem tratado aqui. E a gente foi chegando, a galera foi falando um pro outro, ó, estamos vindo pra cá, estamos indo pra Mangueira. E agora agrupou aqui uma galera nossa, a gente vai agora caminhando pro Maracanã, fazer a nossa festa, como a gente sempre faz. Já estava marcado desde o princípio para fazer a saída de lá. Sendo que o Bebe implicou com a gente de fazer a saída de lá por conta do time do Boca Juniors tá concentrado no Sambódromo, que aí a nossa caminhada seria passar no Santa Bárbara, Sambódromo, Presidente Vargas e Maracanã. Só que o Bebe barrou por conta da torcida da Punida. A gente não pode entrar no Maracanã com blusa, com material, com bateria, com nada. Durante a conversa com os componentes, perguntei também sobre os episódios de violência que estavam sendo ligados à torcida e se os atos racistas durante a Libertadores tinham algum papel nisso. Isso daí a gente fica muito triste com essas falas racistas, com esses gestos racistas que ele tem aqui no Rio de Janeiro. E a gente está reunindo nossa galera aqui, eles estão lá em Copacabana, distante da gente, a gente não quer essa confusão com eles. A torcida Yang Flu está preocupada em fazer festa no Maracanã hoje. A torcida Yang Flu não estava envolvida em briga nenhuma. A nossa briga, né, a gente está insistindo que a punição seja feita para quem comete a briga, um CPF de cada indivíduo. Isso daí que eles fazem aqui no Rio de Janeiro, de punir a instituição, é totalmente errado e a gente discorda totalmente, porque a gente é impedido de entrar com uma faixa, com 10 bandeiras e com a camisa da nossa instituição que a gente ama. A faixa não briga, quem briga é o indivíduo. Você não pode perder, o Boca vai morrer. Sétimo núcleo, Jacarepaguá. Nós somos caveirão, nós é ruim de derrubar. Faltam 4 horas para começar o jogo, a gente está na Mangueira aqui ainda, os torcedores estão terminando de se reunir e vão caminhar até o Maracanã. E a gente vai tentar registrar parte desse caminho também. Por todo o trajeto até o estádio, torcedores e policiais conversaram e foram seguindo as instruções. Mas com a torcida dispersa entre vários portões diferentes, nem deu para saber o que originou a confusão do lado de fora. Veio junto com a torcida organizada até mais ou menos esse ponto, quando naquela esquina começou a rolar um confronto, um corre-corre, bastante cacetete e bala de borracha, muita gente correndo pra dentro dos bares, e agora todo torcedor que passa ali na esquina passa com a mão levantada pra polícia, mostrando que não é da organizada e que não estava em conflito nenhum. Do outro lado do estádio, algumas reportagens mostram que os torcedores do Boca tentaram invadir o acesso, tem muita gente sem ingresso e a cidade está parada pro jogo.
depois da confusão. Muito cheiro de gás de pimenta. Todo mundo que passa aqui passa cobrindo o rosto. Muitas pessoas correndo, todo mundo começou a correr. Comecei a sentir um incômodo na garganta, nos olhos. Pelo visto tem uma confusão entre a polícia e a própria torcida do Fluminense. Eu nunca vi, tá tudo fechado, em volta tudo fechado. A rampa do metrô tá com uma barreira. Eu nunca teve isso na rampa do metrô. No momento que eu olhei pro Maracanã, com a imagem do escudo do Fluminense, com as escritas da Libertadores, eu só comecei a chorar e chorar. Fazer o gol cagado, gol bonito, não importa, é fazer, é ganhar nos 90 minutos, sem pênalti. São muitos anos, a gente tá aqui de novo, tem que ser nosso. Maracanã, recebendo duas grandes forças aqui da América do Sul. Aí John Arias faz a tabelinha, boa, toque pra trás, olha o Cano! Le quiere pegar al arco. A final única mais tensa da Libertadores envolveu alianças, logísticas, debates sociais. Envolveu torcidas como protagonistas, pelo menos sob o olhar de quem vive o futebol além do campo. E uma delas, a torcida que nunca tinha vivido isso, pôde chorar de alegria, e como nunca tinha feito antes. Qual a próxima história o Pelé já vai presenciar?